E aí, rapaziada, beleza? É, Resolvi trazer um mock draft aqui porque eu acho divertido e eu queria conversar um pouco sobre os cenários de draft, falar um pouco sobre eles. E o draft que eu vou fazer não vai ter trocas, mas eu vou tentar acertar mesmo o que os times vão fazer, tá? Provavelmente eu vou errar muita coisa, principalmente que deve ter trocas no dia. O meu nível de sabedoria dos prospectos é de assistir highlights, assistir um ou outro jogo, principalmente de Miami, porque como um torcedor dos Giants, eu estava interessado em Ken Ward, mas depois de a gente ganhar dos Colts, eu perdi um pouco as esperanças, fui ver um pouco do Sanders e é, eu acho que eu não sou tão fã assim dos outros quarterbacks dessa classe. Mas dito isso, não vou pedir para vocês deixarem sempre o like, comentarem aí no vídeo. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais um vídeo mais tranquilo, mais para a gente discutir mesmo. Então comenta aí o que vocês acharam do meu mock draft. Vocês acham que eu, o meu raciocínio foi um raciocínio que vocês estão vendo por aí, né, da franquia de vocês, se eu acertei nisso. Bom, então vamos lá, eu tô aqui com o PFF aberto. Eu acho que a primeira escolha é, já está praticamente decidida. É o único quarterback que eu selecionaria na primeira rodada desse draft. Ele não parece um ótimo quarterback, provavelmente vai ser um QB, vai ser uma escolha número um pouco broxante, mas é um dos caras que eu acho que pelo menos dá pra gente visualizar uma carreira boa na NFL, talvez uma carreira de top 10, top 15, top 5 quarterbacks, talvez assim, um cara com um teto um pouco maior. Os Browns devem ir de Travis Hunter, pelo que estão dizendo, eles devem querer usar eles de wide receiver. Eu não sei como isso vai funcionar. Eu acho que, pelo que eu andei vendo, ele ser cornerback seria melhor para ele jogar nas duas posições. De qualquer jeito, ele ainda assim, mesmo se ele for uma das posições, ele é um melhor wide receiver quanto o melhor cornerback da classe. O ideal seria que, tanto por ser fã de NFL quanto por causa dos Browns mesmo, né, ele conseguir jogar nas duas posições. Mas a gente vai ver isso só na temporada. Bom, em relação aos Giants, também sem surpresas aqui, eles devem ir de Abdul Carter, é o melhor edge rusher do draft. Embora os Giants já tenham dois edge rushers, não é uma necessidade de agora, mas vai ser uma necessidade do futuro. O edge rusher é uma posição premium e, sinceramente, o Thibodeau é um bom jogador e só isso. Tá? E quando chegar numa hora de renovar, sempre vai correr o risco de você ou ficar sem pass rush ou dar overpay num cara desse. Seria interessante você ter o Abdul Carter para ter ou três jogadores na posição ou trocar o Thibodeau ainda nesse draft ou numa temporada que vem. Nessa escolha do Patriots, nesse cenário, eu acredito que eles até estejam pensando em dar o trade down, né? Pelo que eu entendi, eles querem ou o Travis Hunter ou o Abdul Carter. Sem os dois, o cenário ideal seria para dar o trade down. Talvez o Raiders suba um pouco para pegar o Ashton Jeanty. Tá? É algo que eu pensaria que eles fariam. Não acho que vai. Como o meu mock não vai ter trocas, eu acredito que para os Patriots, se isso acontecer, mesmo assim eles iam sair com linha ofensiva na pick número 6. Então eu vou draftar o Will Campbell para eles. Acho que é o jogador de linha ofensiva que eles têm mais interesse. Os Jaguars têm algum. É difícil saber porque a administração é nova, né? A gente não sabe pouco do que eles vão fazer, né? Não sabe nada, na verdade. E eles têm bastante posições de need, assim. Eles podem muito bem ir com o Tetairoa Macmillan, eles podem ir
com o Armand Bembu aqui. Eles podem até ir com o Tyrande, o Tyler Warren. Mas acredito que eles podem ir com o Ashton Jeanty, tá? Isso aí saiu bastante, por isso que eu até falei do Raiders subir. Mas eu vou com o que eu acho que é o melhor prospecto disponível para eles aqui, que é o Mesut Graham. Eles vão ficar com uma linha defensiva bem forte e é melhor você ficar com uma DL bem forte, ou eu iria de OL do que em posições menos premiums nesse caso do que o Ashton Jeanty, né? Eu não sou muito a favor de selecionar running back assim tão alto. Seguindo aqui, talvez eu ouvi rumores de que os Raiders talvez não draftariam running back, né? De que o Ashton Jeanty já não seria mais a opção número um. Eu não sei se eu acredito muito, não sei se eu acho que é um pouco de cortina de fumaça que eles tentaram fazer. Mesmo assim, eu acredito que o Jeanty, eu vou colocar que eles pegariam o Ashton Jeanty aqui. Caso não seja isso, os Raiders ainda têm um edge rusher como um problema aqui. Eles poderiam ir de wide receiver e eles poderiam ir de DL, mesmo tendo pago o Christian Wilkins. E secundária também, né? Eu acredito que. Eu não lembro quem que é o cornerback 1 dos Raiders. Os Raiders têm bastante problema, né? Mas eu vou de Ashton Jeanty aqui. Os Jets, aqui pra mim faria sentido eles irem de linha ofensiva. Ou, se você gostar mesmo, ir de Shadow Sanders. Porque quando seu quarterback é o Justin Fields, eu acho que é bom você dar tiros pra tentar acertar alguma coisa que seja melhor. Porque o Justin Fields é um cara ruim, é um cara que não vai levar você a lugar nenhum. Mas ainda mais sendo um técnico de primeiro ano que você quer entregar resultados. Mas se você tiver paciência, se você quiser reformular o seu time, né? O que parece que eles estão nessa fase, eu iria de offensive tackle. O que eu acho que eles vão fazer é ir de Tyler Warren, que eu acredito que eles devam achar que é o melhor skill player disponível no momento. Os Panthers eu vou no que todo mundo tá indo, né? Em Jalen Walker, tá? Eu não entendo muito o hype criado no Jalen Walker. Eu não achei ele tudo isso, mas aparentemente o potencial que se vê nele é muito alto. Principalmente para ser talvez um cara mais parecido com o Micah Parsons, não sei. Mas é um jogador que tanto os Panthers quanto os Jaguars também é um cara que pode sair bem alto, assim. Eu acho difícil ele cair, assim, do top 10, top 12 ali, que também tem bastante cara de Dallas Cowboys, um Jalen Walker, né? Mas eu acredito que é uma pique bem consolidada. Eu não acredito que os Saints devam ir de quarterback. Eles não parecem gostar do Shadow Sanders. Eles, assim como os Giants, parecem gostar mais do Dart do que do Sanders. Então pode ser que eles subam, né, lá no final do draft para pegar um quarterback. Mas aqui eu vou de secundária. E eu vou com o Will Johnson de Michigan. Tá? Para mim, o melhor corner desse draft. Eu dei uma olhada em 3 corners, acho, em alguns lances. O Will Johnson, o J.D. Barron e o Chavon Revel. Simplesmente porque era. Eu ouvi muito falar desses caras, eles estavam bem avaliados nos guias que eu li. E a secundária do Saints é simplesmente inexistente, né? Eles perderam o Latimer, perderam o Paul Adebo, eles precisam de cornerbacks. Os Bears querem muito o Ashton Jeanty. Eu não sei se eles fariam, se em algum cenário eles trocariam para ter o Jeanty, mas
eu não acho que eles vão conseguir de qualquer maneira, né? Eles pagariam talvez caro para subir para pegar o Gente. Eu acho que não valeria a pena. Nesse caso aqui, com esse cenário, eles iriam de linha ofensiva e entre os tackles disponíveis, eu acho que sobrando o Membu aqui, teria que ser ele, tá? Eu vejo também eles draftando o Calvin Banks por ser um cara que tem a disponibilidade de jogar de guarde, mas eu vou de Membu aqui porque eu imagino que ele deva ser melhor na maioria das boards. Nos 49ers eu cogitei muito, tanto jogadores de linha defensiva quanto de linha ofensiva, assim como cornerbacks. Tá? E muitas vezes o meu mock aqui, se não fosse o Will Johnson no Saints, eu colocaria o Will Johnson no 49ers. Mas um jogador que eu vejo que tem a cara do 49ers é o Kenneth Grant. Eu acho o Kenneth Grant um jogador muito bom, um prospecto muito bom, né? Não sei se ele vai vingar na NFL, mas ele é um jogador muito sólido contra a corrida, é um jogador que sabe pressionar o quarterback, é um jogador fisicamente é, avantajado, digamos assim. Eu acho que ele tem tudo para dar certo, principalmente numa linha como a dos 49ers, né? E eu acho que seria um baita reforço para eles. Os Cowboys é um time engraçado, porque eles literalmente podem ir com qualquer jogador. Eles podem ir de tight end, eles podem ir de wide receiver, eles podem ir de running back. O Schottenheimer gosta de correr com a bola. Eles precisam de linha ofensiva, eles precisam de pass rusher. O Maz Smith, que eu acho que é esse cara que eles pegaram, não parece que deu muito certo. Eles poderiam pegar, por exemplo, o Jihad Campbell, faria sentido no esquema deles, mas eu tô um pouco vendido no que eles gostam do Matthew Golden, tá? Eu acho que eles gostam de um, eles estão querendo um recebedor veloz para esticar o campo, para complementar o Sid Lamb. Então, eu tô vendido nessa daqui. Miami também poderia ir de defesa, mas eu já acharia um grau de maluquice muito grande você não ir com linha ofensiva. E eu vou selecionar o Josh Simmons de Ohio State, que é um jogador muito bom e que tem problemas de lesão, né? Que é um encaixe ótimo para Miami, né? Ele tem cara de Miami Dolphins. É um jogador bom que vai decepcionar porque se lesiona muito. Mas brincadeiras à parte, eu acho que se ele se manter saudável, ele tem potencial para ser um dos melhores jogadores dos tackles da classe, talvez até o melhor. Né? Uma classe que não tem grandes tackles, mas tem muitos caras bons. Né? Em relação aos Colts, eu estou vendido que eles querem ir de tight end. Tá? Mesmo o Tyler Warren já tendo saído, eu acho que a probabilidade deles gostarem mais do Warren é maior. Mas eu não deixaria de lado a possibilidade deles querendo draftar um quarterback. Eu não acho que eles vão, mas eu acho que eles deveriam, porque quando seu quarterback você está colocando fé é o Anthony Richardson, que tá precisando disputar com Daniel Jones a titularidade, eu acho que isso já não é uma disputa, você já não tem mais quarterback, né? Quando você coloca isso como disputa, se o Daniel Jones chegasse lá para ser titular, para ser reserva mesmo, tudo bem. Mas ele chegou lá para disputar e é muito capaz que ele ganhe. E se isso for uma disputa, é sinal que você já não tem um quarterback. Dito isso, o que eu acho que vai acontecer é Coastal Loveland aqui. Isso se os Colts não trocarem para baixo. Atlanta tem jogadores, eu vejo eles não indo com a Edge Rusher, mas eu não consigo não fazer isso. E eu acho que Michael Williams é um jogador que o Atlanta parece gostar. É de Georgia, a gente sabe que os jogadores de Georgia estão
é a mesma cidade, né? É um time que nos últimos anos tem entregado uma defesa ótima e a Atlanta precisa desses caras. E eu não ficaria surpreso de não ser a única escolha. Eu ficaria em dúvida entre o Michael Williams e o Shamar Stewart, mas eu vou de Michael Williams. Assim como nos Cardinals, eu acho que eles gostam muito de Jad Campbell. Eu acho que existe também um mundo onde eles selecionam J.D. Barron, que eles podem ir de corner, mas eu acho que a preferência deles é atacar uma posição premium como a posição de edge rush. Então, eles devem ir, eu pelo menos acho que eles devem ir de Shamar Stewart. Cliquei errado aqui. Os Bengals idem, tá? Os Bengals idem. Os Bengals acho que é uma posição que para as pessoas que querem um quarterback, os Steelers, por exemplo, se quiser um quarterback, é uma posição onde o Steelers pode subir, é uma posição onde os outros times, tanto eles quanto os Seahawks, eu acho que nesse range aí é onde os times vão começar a entrar em contato para subir, para pegar ou o Sanders ou o Dart. E isso inclui o Browns, isso inclui os Giants, isso inclui os Saints. E até o próprio Steelers, apesar de que eu acho que os Steelers nem vão selecionar quarterback na escolha deles. Tá? Dito isso, os Bengals devem ir de defesa. Eu não vou colocar de rusher para os Bengals, porque eles precisam, mas o Hendrickson ainda está lá. Eles podem ser um time, por exemplo, que troquem com os Giants, o Thibodeau com os Giants. E o Bengals praticamente está com todo o cap investido em ataque por causa dos 3 jogadores. E aqui eu vou selecionar o J.D. Barron. O Seahawks é um time que eu vejo selecionando wide receiver, eu vejo eles podendo pegar o Tetairoa McMillan aqui, por exemplo. Eu vejo eles selecionando também o Jahad Campbell, mas eu estou comprado de que eles gostam muito do Zabel. Tá? Ele tá com o tackle aqui, mas ele é guard e ele pode jogar de center também. Então acho que eles vão buscar. O pessoal tem reclamado bastante do Abraham Lucas ou do Charles Cross. E eu acho que você ter um guard como o Zabel talvez melhore a qualidade da sua linha ofensiva como um todo, né? A câmera tá na frente do coisa, por isso que eu tô clicando toda hora aqui. Essa é uma escolha que eu faço direto pro Buccaneers. Eu acho que o Buccaneers é um time que pode sim ir atrás de edge rusher. Acho que faria muito sentido. O John Tryon Shrinka, eu acho que é esse, não vingou. Mas o talento do Sherrod Campbell e o encaixe ali, junto com o Lavonte David, eles pegaram o Devin White não deu certo, só deu certo naquele ano do Super Bowl. Talvez acho que o Sherrod Campbell é um jogador que pode se tornar é, um pouco mais do que a gente espera dele nos Buccaneers. Em relação aos Broncos, é um time que eu vejo selecionando running backs ou wide receivers. O Taylor McMillan, eu gosto muito deles. Eu acho ele um. Eu acho que as pessoas gostam menos. Eu gosto um pouco mais dessa classe de wide receiver, principalmente do Taylor e do Embuka. Eu acho que eles são jogadores que têm tudo para dar certo na NFL. Mas eu acho que cada um dos GMs ou técnicos vão ter uma preferência. Nesse caso, eu vou selecionar o Luther Burden, que eu acho que vai ser a mais cara do Broncos. E a gente chega nos Steelers. Os Steelers, o Sanders caiu no colo, né? Entre aspas, como eu não fiz nenhuma troca. Mas eu não acho que os Steelers estão afim de selecionar um quarterback. Pelo menos não com a 21. Eu acho que o quarterback dos Steelers vai ser o Aaron Rodgers. Eu acho que eles não têm muita opção quanto a isso. Eu acho que você ir com o rookie
principalmente com Sanders, com Dart, que são rookies bem crus, de, que em outros anos talvez sairiam com certeza no segundo para o terceiro round. Tem a chance de acontecer o que aconteceu com o Kenny Pickett, tudo de novo. E eu acho que os Steelers sentem isso. Então aqui eu vou com o Kelvin Banks Jr. para eles. O Chargers também, eu acho que é uma posição onde o Tetaroa McMillan cairia aqui como uma luva. Mentira, não cairia como uma luva, mas seria importante para eles ter um wide receiver desse calibre. Mas eu não acho que eles vão escolher o wide receiver aqui. Eles vão escolher um outro jogador que é muito bom e que nesse range aqui eu acho muito interessante. O Harbaugh gosta das trincheiras. Eles também podem selecionar um guarde aqui, mas eu acho que o Marion Hampton é um jogador talentoso o suficiente para carregar o piano e fazer esse ataque do Chargers rodar igual rodou ano passado com Dobbins, só que com mais eficiência, né? E aí o torcedor do Packers vai me agradecer, né? Porque o torcedor do Packers, ele quer que esse momento aconteça, ele quer que o wide receiver chegue ali, ele quer que um cara como o Tetairoa McMillan chegue na pique deles. E eu vou pegar, tá? Nesse caso eu vou pegar porque ele sobrou aqui. Eu acho que é muito improvável que esse cenário se repita na vida real. Eu acho que é possível que aqui no meu mock ele está saindo como terceiro wide receiver. Eu acho que é possível que ele saia como primeiro. Eu acho que é possível que ele saia lá no top 10. É muito difícil saber como está a avaliação dessa classe de wide receivers no geral, né? Não tem nenhum nome que se destaca tanto assim. Mas caso ele não tivesse sobrado, eu acho que é, o, tanto edge rushers como defensive, o Walter Nolan aqui cairia para os Packers. É, o, o- eu diria que o Mike Green é um atleta que talvez o Packers gostaria, mas não sei se eles gostam do background. Parece que ele tem problemas extra-campo. James Pierce Jr. também seria uma escolha aqui. Enfim, eu acho que é bem possível que o Packers busque um edge rusher ou um cornerback. E aí eu vejo o Chavon Revel a cara do Packers, tá? Não sei se eles gostariam tanto de Trey Amos. Talvez eu não assisti tanto do Max Harrison, mas dentre todas essas opções, eu vou com. Nesse draft aqui é impossível eu deixar de selecionar um wide receiver na primeira rodada para os Packers. Para os Vikings, sobrando, eu acho que eles podem ir de safety. Eu acho que o Malik Starks caindo até aqui, eu acho bem plausível. Tanto ele quanto o outro safety, que eu esqueci o nome. Peraí. O Emmanuel. Eles podem cair até essa pick do Vikings. Safety é uma posição de menor valor, né, no draft principalmente. E aqui com o Walter Nolan sobrando, os Vikings, eu acho que essa é. O Vikings precisa de mais jogadores na DL. Eu acho que isso aqui faria total sentido. Os Texans, depois de trocar o Tâncio, eu acho que fica muito difícil não selecionar alguém de linha ofensiva. O Donovan Jackson ou o Josh Cornell podem ser opção aqui como tackles, mas eu acho que eles gostam muito do Tyler Booker, de Alabama. E eu acho que eles devem selecionar um guard aqui. Os Rams são outro time que podem muito bem selecionar um quarterback. Porque fica nessa coisa, o Matt Stafford, é, a gente não sabe se esse é o último ano dele, só ele mesmo sabe disso, né? E ano passado eles tiveram um bom draft defensivo.
Eles selecionaram um baita jogador no Jared Verse. Selecionaram bons jogadores de secundária. Eu acho que secundária ainda pode ser algo que eles vão ir atrás. E eu acho que é isso que eles vão fazer. Eu acho que Tyrande aqui também, dependendo do que sobrar, pode ser algo que eles estão procurando, né, para substituir o Higby. Eu não sei como eles avaliam os outros Tyrands da classe. Mas aqui eu vou com Malak Starks. Malak Starks. E para Baltimore. Baltimore, se o Malak Starks tivesse sobrado, eu iria com ele. Tá? Eu sei que ainda tem o Emanuori na board. Mas eu vou de Edge Rusher. Aqui eu vou com o James Pierce Jr. Os Lions também acho que é de bom tom e de defesa, né? Eles tiveram muitas lesões ano passado. Eles ficaram dependendo muito da lesão do Hutchinson. Eles procuraram alguém para fazer pressão do outro lado. E aqui eu acho que eles têm duas opções, que é ir de secundária ou ir de edge rusher. Né? Talvez DL possa ser uma opção dependendo de como a board sair. Mas o Mike Green é um talento de primeira rodada, é um talento que acho que se ele não tivesse problemas extracampo, ele não cairia até a 28. E então eu vou confiar que o Dan Campbell é um cara que estabeleceu uma cultura ali no Detroit, todo aquele papinho. E é um cara que talvez em Detroit, por ser uma cidade também mais tranquila, é um cara que possa dar essa virada de chave, né? Commanders. O Commanders eu pensei muito e é um time que, se o Omarion Hampton não for selecionado, é um time que eu vejo caindo aqui como uma luva. Tá? Eu acho que eles querem um cara desse naipe. Eu acho que se eles trocarem para baixo, é muito capaz que eles selecionem um Trevion Henderson, alguém desse tipo. Mas eu ainda tendo a pensar que nesse cenário eles devem ir de ou Edge Rusher. Quem sobrou aqui disponível? Ou Tackle. Eu acho que vou de Donovan Jackson. Acho que Donovan Jackson vai ser uma escolha pro Commanders aqui. Os Bills devem ir de defesa também. Eu, se eu fosse os Bills, eu selecionaria o Ibuka aqui. O Ibuka. Eu acho que ele seria um ótimo complemento pros Bills, que já não tem muitos wide receivers, tem um. Eles draftaram o rapaz do ano passado, lá, que é um rapaz mais parecido até com o Tyrone McMillan, um rapaz de bolas contestadas. É, eles têm o Shakir no slot, e eu acho que o Ebuka complementaria muito bem. Eu acho que ele tem uma árvore de rotas decente e diferente desses caras. E seria um encaixe muito bom. Mas eu acho que eles vão de Edge Rusher. E eu sinto que eles gostam do Landon Jackson. Eu ouvi rumores que eles gostam do Landon Jackson. Eu acho que é uma escolha bem capaz que eles façam. Os Chiefs, eu acho que não tem muito para onde correr, né? Eu acho que depois do Super Bowl a gente meio que espera que eles selecionem ou um tackle. Eu esperaria que eles selecionassem um tackle. Nesse meu mock draft saiu bastante linha ofensiva nessa primeira rodada. Eu gosto bem mais dos nomes de linha ofensiva, tanto pelo valor posicional, quanto pelos nomes mesmo, pelo talento que esse draft tem, né?
talvez eles teriam que fazer uma troca para selecionar um talento de topo. Nesse caso não sobrou muita coisa, mas eu iria com o Josh Connerly mesmo assim. E para os Eagles, eles perderam o Josh Sweat para os Cardinals. Os Eagles adoram draftar a linha defensiva. Então eu acho que é muito possível que eles draftem o Donovan Ezeruaku, eu acho que é assim que se fala o nome dele, ou o Price o Milin, esse cara aqui. Putz, esses nomes difíceis são foda, né, rapaziada? Mas eu vou de. Ou até alguém de linha ofensiva. Mas como eu falei, esse meu draft saiu muita gente de linhas, né? Pode ser que eu tô julgando um pouco por valor posicional. Eu gosto mais de draftar linhas mesmo. Eu acho que edge rusher, offensive tackle, wide receiver mesmo, são posições que têm um valor maior para você draftar na primeira rodada. Isso tem os jogadores que eu gosto mais. Então eu acho que é isso. Então assim ficou meu mock, tá? Esse mock não tem. É muito improvável que isso aqui aconteça. Eu acho que eu não sei se no top 10 vai ter muita troca, mas depois do top 10 aqui, eu acho que a probabilidade de ter muitas trocas, principalmente aqui, ó, da 20, dessa segunda metade para cá, eu acho que os times devem trocar bastante, principalmente para selecionar o Sanders ou o Dart. E aí isso vai mudar completamente a dinâmica do draft. Ah, minha câmera morreu faz um tempinho. Eu espero que não tenha ficado no vídeo todo, mas por esse vídeo é isso, tá? Se morreu, vai ficar assim mesmo, tá? Eu fiz esse vídeo rápido. Hoje é quarta-feira à noite. É só para trocar uma ideia com vocês, para vocês ouvirem mais conteúdo de draft, mais dos trocentos mock drafts que tem por aí, mas para entrar no clima mesmo, para trocar essa ideia com vocês. Sexta-feira eu acho que o Alan e o pessoal do NoFlags vai fazer a live aqui no canal, então se vocês não estiverem fazendo nada, tiverem uma sexta tranquila assistindo o draft, provavelmente, eu não sei como eu vou estar, se eu estiver assistindo eu vou estar no chat aí participando. Então, por esse vídeo é isso. Valeu, falou. Não esquece de dar like, se não for inscrito, se inscrever no canal, obviamente. E tchau. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!